Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus por tudo que o nosso Deus faz por nós, por isso estamos alegres, né? Não tem como não estar feliz com esse Deus. Ainda que os problemas do mundo venham, mas nós temos que entender que a nossa alegria tem que estar no Senhor. E para que a gente tenha esse entendimento dessa alegria, independente da situação do mundo, nós temos que ter intimidade com o nosso Senhor, nós temos que ter intimidade com o nosso Deus. Só assim a gente consegue entender as coisas desse mundo, ainda que esse mundo esteja, né, parecendo que vai ser destruído por ele mesmo, mas nós temos confiança no nosso Senhor. Então temos paz, né, temos sabedoria para passar pelos problemas. Eu quero deixar aqui apenas um versículo para que sirva de base nessa mensagem, para a gente ter entendimento da importância da intimidade e de cada dia buscarmos mais o Senhor, para que a gente o reconheça, não só dos outros falar, mas que a gente o conheça verdadeiramente trabalhando em nossas vidas. Eu queria ler apenas um versículo, encontra-se em Jó, capítulo 42, vou estar lendo o versículo 5, que diz assim, ó, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Essa é uma palavra assim que muitas das vezes acontece até para a nossa vida. E naquele tempo, né, era aquele momento que Jó estava passando pelaquela provação, e ele, muito fiel a Deus, né, sempre passando por tudo, e caminhando no caminho de Cristo, do jeito que era para caminhar, se desviando do mal, mas de repente o assolou, né? Grandes problemas. E diante dos problemas é que ele foi verdadeiramente conhecer a Deus, né? É o que ele fala. Ele conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora o olho dele vê, né, a grandeza de Deus. Mas o que eu queria deixar para cada um de nós é que nós venhamos ter essa intimidade também, né? Que nós venhamos ser pessoas que não ouvimos só falar de Deus pelos milagres que ele fez no passado ou na vida de outras pessoas, mas que nós possamos também vivenciar a grandeza de Deus em nossa vida, em nossa família, né, em nosso trabalho, por onde a gente passar, que a gente possa estar sentindo, né, a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração, para que a gente venha ter entendimento, né? Quantas das vezes que a gente pede pessoas para estarem orando pela gente, né? Ah, o inimigo está se levantando, né? Não é pecado, não tem problema as pessoas orarem pela gente. É bom, é preciso, todos nós precisamos de oração. Mas nós temos que ter um entendimento que o Espírito Santo habita dentro de cada um que o busca verdadeiramente. Então, se o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós temos que ter intimidade com ele, né? Nós temos que entender que mesmo os outros orando, a nossa oração tem que ser a mais poderosa para a nossa vida. Por quê? É a gente reclamando diretamente com Deus, questionando a Deus ou colocando os nossos problemas nas mãos de Deus. É diferente de você pedir alguém para ir lá ver alguma coisa para você. Um exemplo, né? Você precisa de um emprego, aí você pede uma outra pessoa, né, que nem conhece aquele patrão também, talvez, ou até conhece, mas aí ela vai lá pedir aquele trabalho para você, né? E diferente de você sair e ir diretamente você àquele patrão, né, para conversar diretamente, olho no olho, né, mostrando as suas necessidades, é essa a importância de nós termos essa intimidade com o nosso Deus, né, entender que nós precisamos a cada dia o sentir mais próximo, entender, né, que Deus não está só dentro das igrejas. Quantas pessoas que pensam, ah, vou lá na igreja buscar o Senhor, não, o Senhor ele tem que se fazer presente dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, do nosso trabalho, dentro do nosso carro, por onde nós estivermos andando, a presença do Senhor tem que estar conosco. Por quê? O nosso Deus ele é onipresente, onisciente e onipotente, né? Ele está em todos os lugares, ele tem a força maior, ele é ciente de tudo que acontece. Então, o mesmo Deus que se faz presente dentro da igreja é o mesmo Deus que tem que estar presente dentro da sua casa, né? Não estou falando que não temos que ir à igreja, lógico que temos que ir. É lá que iremos ter comunhão, é lá que iremos adorar o nosso Deus junto, é lá que iremos ter mais força, pode ter certeza, mas quando sairmos de lá também,
nós temos que ter essa intimidade com o nosso Deus, ao ponto de poder pedir, ao ponto de mostrar para Ele quais são os nossos problemas e ao ponto de agradecer, né? Nós temos que ter esse entendimento da importância da intimidade com o nosso Deus. É a mensagem que eu queria deixar aqui, é onde Jó teve esse entendimento e que nós também venhamos ter, que nós precisamos, né, não apenas ouvir falar do nosso Deus na vida dos outros ou no passado bíblico, mas que nós possamos verdadeiramente com os nossos olhos, com o nosso coração, sentir a presença de Deus e ver a grandeza dele trabalhando sobre nossas vidas. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua presença maravilhosa. Muito obrigado pelo seu Espírito Santo que habita dentro de nós. Por isso lhe peço que o Senhor abençoe a cada um, que cada um venha entender a importância de cada dia te buscar mais para que tenham essa presença dentro deles e tenham essa intimidade que Jó teve, né, ao sentir, não apenas ouvir falar, mas poder ver a sua grandeza diante da vida dele. E peço que abençoe a cada um que ouve essa mensagem, os guarde, os proteja e os orienta. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.